Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens. Nós vamos começar hoje a parte 3 da nossa série de mensagens. Eu também, lendo o livro de Mateus, capítulo 26, verso 36. Acompanhe comigo, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem. Diga comigo, vigiem e orem. Para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou-se aos discípulos e disse-lhe: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que aqui está. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará sobre a nossa vida. Nós estamos receptivos à Tua Palavra, o nosso coração é como terra boa e a Tua Palavra é uma semente. Senhor Jesus, fale a cada coração aqui nessa noite e que para a Tua honra e glória o nosso coração possa absorver. Espírito Santo, se alguém aqui nessa noite, Deus, tiver com seus ouvidos bloqueados para ouvir a Tua Palavra, que seja repreendido agora em nome de Jesus, porque nós estamos receptivos a Te ouvir. E toda a igreja diz? E toda a igreja diz? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, amém? Amém. Amém, 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 amém. Eu vou começar a palavra com uma pergunta bem estranha. Alguém aqui essa semana fez uma compra no Mercado Livre, Shopee, e está esperando a entrega chegar na sua casa? Pode confessar o pecado, assim como eu? Eu estou esperando 4 pacotes na minha casa, essa semana. Você já percebeu, se você é como eu, quando você faz um pedido, compra na internet? Falei Shopee, Mercado Livre, mas eu sei que tem gente que comprou talvez Magazine Luiza ou outros lugares. Mas quando você faz um pedido e você compra na internet, se existe um pequeno lado seu ansioso, é nesse momento que se manifesta. Porque você acabou de comprar e você já está vendo se dá para rastrear o entregador. Que ainda o pacote nem saiu o pedido lá no lugar. E ainda mais quando chega uma notificação no seu celular dizendo: o entregador está indo até você. Você está quase jogando um tapete vermelho e esperando o cara de braços abertos, dando um beijinho no rosto dele, por aquilo que você pagou. Por aquilo que você gastou dinheiro e por aquilo que talvez vai durar 1 ano, 2 anos e você vai ter que jogar fora. Hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade da nossa vida. Sobre aquilo que tantas gerações têm passado e essa geração atual é a geração mais ansiosa. A incerteza econômica, o trabalho na política, a inteligência artificial tem trago muita ansiedade. Se alguém falar para mim um dia que a inteligência artificial
tirou um pouco do nosso trabalho e deixou a gente descansar é puramente mentira. Eu tenho trabalhado o dobro. E muitas vezes a gente acaba de trabalhar, já tem uma próxima demanda, e uma próxima demanda, e uma próxima demanda. Eu estava assistindo o BBC News essa semana, e exatamente um especialista estava dizendo isso, que a inteligência artificial, ao invés de trazer o descanso para algumas pessoas, ela trouxe ainda mais trabalho e ainda muito mais desgaste. Para a gente que trabalha na área do audiovisual, logo no início, eu lembro que eu e o Brunão, a gente estava tentando criar um vídeo uma vez para uma cliente e ficava uma pessoa toda deformada, o rosto, não batia nada com nada. E hoje a inteligência artificial entrega uma coisa absurda para a gente, ao ponto de você não saber o que é mais real e o que é mais inteligência artificial. Esses dias para trás, a Janaína estava assistindo um vídeo na internet e tinha uma mulher com uma saia toda feita de sushi e ela disse, nossa, como deve ter sido difícil essa saia de sushi ter sido feita. E eu disse, amor, isso é um IA. Ela disse, eu já sabia. Bem a cara dela. Mas muitos de nós estamos vivendo a ansiedade do próximo dia. Existe uma ciência, existe um cálculo chamado escala de Holmes, que aponta o estresse do ser humano. São 43 perguntas feitas para as pessoas, e o curioso é que nessa lista, nem todas as coisas que são apontadas são coisas ruins. Muitas vezes são coisas boas, que estressam as pessoas. Por exemplo, você que sonhou tanto em fazer uma reforma na sua casa, e aí chegou agora o momento de você fazer uma reforma na sua casa, não é uma coisa boa? Os irmãos ali que estão faz um tempo já, né, a Aline e Jonathan na reforma, é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. Mas e o estresse da reforma? Aquela sua casa que está parecendo uma igreja, demora 4 anos para ser feita. A minha casa foi mais ou menos assim. Essa semana, agora que se inicia, eu vou começar a fazer uma reforma no banheiro das minhas filhas. E eu já estou apreensivo sobre tudo que vai acontecer. Aquelas férias que você tanto sonhou. E aí de repente você está com a sua família nas férias, e aí é menino chorando, é pneu que fura, é dinheiro que acaba, é cálculos sendo feitos. Às vezes coisas boas, que precisavam ser coisas boas, se tornam motivo de estresse. Já dizia Shakespeare, nem tudo que reluz é ouro. Essa frase de Shakespeare é maravilhosa, porque que nem tudo que reluz é ouro, mas também nem tudo que te assusta é um urso. Muitos de nós pegamos situações e circunstâncias, coisas simples, e fazemos transformar em grandes bichos papões. O problema na nossa vida, a maioria das vezes, não é a coisa, mas é como pensamos sobre alguma coisa. Para que você não fique confuso, por exemplo, você está preocupado com o dia de amanhã e está muito estressado sobre aquilo que o seu chefe falou para você assim, olha, eu preciso conversar com você na segunda-feira. E você já criou tantos cenários na sua mente, tantas coisas na sua mente, que quando você chega lá, a única coisa que ele queria te falar é que seu salário vai aumentar. Mas você já criou um bicho, você já criou um urso, você já criou um monstro na sua mente, que agora você está sendo torturado. E o grande problema, a raiz desse medo futuro, porque a ansiedade, o que é ansiedade? É um pensamento sobre o futuro, sobre aquilo que virá. Ninguém é ansioso com o passado, nós somos ansiosos com o futuro. E a ansiedade, a palavra que é a raiz de todos os males é controle. Diga comigo, controle. Diga comigo mais alto, controle. Isso. Mas o controle é uma realidade falsa. Sabe por quê? Nós não fomos feitos para controlar. Nós fomos feitos para confiar. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Que nós não fomos feitos para controlar as coisas, mas nós fomos feitos para confiar em Deus, amém? Amém. Mateus capítulo 6, verso 34. Não precisa abrir sua Bíblia, se acompanha comigo no telão. Mateus 6,34 diz assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Quero ler a versão de vocês. Portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. A gente para pensar demais no dia do amanhã e esquecendo do problema de hoje.
Você para pensar como vai ser a sua vida financeira sem se preocupar como está o seu casamento hoje. Você para pensar como será a promoção do seu trabalho e os seus estudos sem parar para pensar que você precisa se capacitar hoje. Eu quero ser um grande engenheiro, eu quero ser um grande agrônomo, eu quero fazer tudo isso sem pensar em fazer uma universidade, que é o meu momento hoje. Nós precisamos nos preocupar com o agora. Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim: sabe o que você vai levar com toda preocupação? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para ele assim: sabe o que você vai levar com toda preocupação? Tem gente que não falou aí, hein? Sabe o que você vai levar com toda essa preocupação? Apenas um aumento da sua pressão arterial. A única coisa que vai acontecer na sua vida. A preocupação não vai te levar a lugar nenhum. A preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Apenas um aumento na sua pressão arterial. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios capítulo 10. Acompanha comigo no telão mais uma vez. 2 Coríntios 10, 5. Diz assim: destruímos os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós destruímos tudo aquilo que se levanta para destruir os nossos pensamentos com relação a Deus, e levamos cativos a Deus as nossas preocupações. Tem muita gente preocupada aqui. Tem muita gente que está por dentro batendo no peito e falando assim: eu sou uma pessoa que está extremamente preocupada. Ontem eu estava conversando com os jovens, a gente estava tendo o nosso momento de estudo, e uma jovem disse uma coisa que eu achei fenomenal e uma coisa que me assombrou durante muitos anos da minha vida: parar para pensar sobre a morte. Durante muitos anos da minha vida, eu deitava na cama para dormir e eu pensava sobre a morte. Desde criança até a minha fase adulta, eu pensava no dia que meus pais iriam morrer, no dia da minha morte, como seria eu morrendo, como que aconteceria tudo. E essa questão sobre a morte, não convém a nós pensarmos sobre isso. Porque se nós temos a certeza da salvação, se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós sabemos que nós vamos encontrar Ele. E se isso se torna uma preocupação, se torna pensamentos negativos sobre a nossa vida, nós vamos continuar regando isso, nós vamos criar a nossa própria destruição. Porque o diabo, ele solta uma sementinha logo pela manhã na sua vida, dizendo talvez que aquele dia não vai ser legal. E quem rega essa semente o dia todo é apenas você. Um estudo feito pela Universidade dos Estados Unidos diz que nós temos mais de 40 mil pensamentos diários. Desses 40 mil pensamentos diários, mais de 70% a 80% são pensamentos negativos. E 96% desses pensamentos negativos, nós vamos ficar remoendo eles durante todos os dias. Durante todo o momento. Psicólogos chamam de pensamentos negativos automáticos. Tiram você do hoje e enterram as bênçãos que estão ao seu redor. Você não consegue pensar no seu hoje, você não consegue pensar naquilo que Deus tem feito para você. Sabe, todas as vezes que a frustração, o desespero vier, comece a imaginar o quanto Deus tem sido bom com você e que te trouxe até aqui. Você que veio até hoje aqui nessa casa, eu quero te dizer, Deus tem um grande plano na sua vida. Deus tem grandes coisas para você. Então por que ter medo do amanhã, se existe um Deus que luta por mim? A melhor notícia que nós temos hoje e que eu tenho para te dizer é que nós não temos um Deus distante. Nós temos um Deus que passou tudo isso que nós estamos passando, porque Jesus também passou angústia e ansiedade no Getsemane. Após a ceia, Jesus vai ao Getsemane e aos pés daquele monte, do Monte das Oliveiras. E se chama Monte das Oliveiras porque era um lugar onde tinha várias oliveiras e havia a prensa do azeite ali naquele lugar. E ele leva com ele Pedro, Tiago e João. E Judas logo já sai para trazer os soldados porque ele iria trair a Jesus. E a cruz estava a poucas horas dali. Algumas horas depois ele seria crucificado. E tudo desaba sobre ele, de uma vez só.
Ele sabia de tudo o que iria acontecer. Ele sabia que aquela trajetória de 3 anos com seus discípulos, de festejar, de dar risada com seus amigos, de ver curas, milagres, de passar tantos momentos juntos, estava se findando. Jesus começa a entender ali o que é uma angústia profunda. Talvez você ache que Deus não entende o que é ser esmagado pelas pressões da vida, como você está sendo esmagado agora. Por uma doença que não se resolve, por um problema que não se resolve. Eu quero te dizer que Jesus também conhece a sua angústia. Diga comigo assim: Jesus conhece a minha angústia. Veja bem, Mateus capítulo 26 ainda, no verso 37. Continue lendo comigo no verso 37. Diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A humanidade de Jesus exposta naquele momento, uma angústia real. A minha alma está angustiada. Meu irmão, não se martirize por você estar angustiado. Eu ouvi de alguma pessoa essa semana uma coisa que eu achei aterrorizante. A pessoa que aceita Jesus na sua vida, passa por um processo de batismo e tudo mais, começa a ter uma vida nova, mas mesmo assim ela fica num pensamento: será que eu ainda vivo no erro? Será que eu ainda estou fazendo coisas erradas? Será que eu ainda estou vivendo uma vida de pecado? Será que... A gente começa a se torturar demais e esquecer de um Deus de amor, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que trabalha o nosso interior, de um Deus que me ama tanto, que quer ver a melhor versão de mim mesmo. Porque Jesus, Ele me aceita do jeito que eu estou hoje, mas Ele quer me transformar, para que eu não continue da mesma maneira. Jesus, Ele perdoa os meus pecados, a partir do momento que eu me arrependo, mas para que eu me torne uma pessoa melhor. Não para que eu seja uma pessoa que veja demônio em tudo, uma pessoa que ache que eu esteja ainda numa vida de pecado, sendo que eu não esteja. Então nós precisamos entender que essa angústia real, ela não pode ser produzida dentro de nós. Lucas capítulo 22, verso 44, está escrito assim: e estando angustiado, ele orou, e ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagina essa situação, Jesus pensando que ele seria crucificado, e a oração dele era tão forte, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia daqui a pouco, e foi poucas horas depois desse momento de ceia, que o próprio Senhor Jesus começou a viver esse dilema, essa angústia, começou a viver essa ansiedade. Aquele momento pesava mais do que a própria morte. Mas uma coisa importante que eu quero que você entenda, e se você quiser anotar, você fique à vontade. Deus, Ele não fica ansioso, não tem medo, não perde o controle. Mas o Filho, Jesus, sendo um de nós, estando em um corpo humano, entrou em uma verdadeira angústia. Não confunda essa palavra ao pensar que Deus também tem angústias, porque Deus é um Deus imutável. No Salmos 34, verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito do abatido. Se você está abatido e se você tem um coração quebrantado, eu quero te dizer uma palavra muito de Deus essa noite. O Senhor, Ele olha por você, Ele olha pelo seu sofrimento, Ele olha pela sua angústia. Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. Será que você consegue entender isso? Que se você tem um coração quebrantado, quando a conta não fecha, quando não vem um diagnóstico, quando o seu filho tira o seu sono, você que tem um filho pequeno, quando o seu filho mais velho tira o seu sono também,
Você não está distante de um Deus, diante de um Deus que não te entende. Você está diante de um advogado chamado Jesus Cristo, que entende todas as nossas aflições. Você está diante de alguém que chorou no jardim. Mas existe um princípio para você enfrentar a ansiedade. E eu quero que você anote isso comigo. Se você quer enfrentar a ansiedade, em vez de ser dominado por ela, você vai ter que vigiar e orar. Diga comigo, vigiar e orar. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E aí olha o que Jesus disse para ele: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Ele foi direto para Pedro. E eu quero falar num contexto histórico. Você sabe por que Jesus falou diretamente para Pedro? Pedro era o único de maior idade entre os discípulos. Pedro, ele se torna, e a palavra Pedro significa pedra, e Pedro se torna um responsável ali. Só que ele tem uma atitude irresponsável, porque ele tinha que vigiar, ele tinha que estar a posto ali naquele momento. E de repente ele vê ele dormindo, Tiago e João. Vamos ficar todo mundo aqui tranquilo, e a voz do mestre está falando, e eu estou dormindo, e de repente ninguém vigiava mais, ninguém estava mais orando. Então, o próprio Jesus fala para ele: vigiem e ore, para que não caiam em tentação, pois o espírito nosso está pronto, mas a nossa carne é fraca. Quando você tem uma certa idade, que você está no Evangelho, muitos de nós pensamos que somos imbatíveis. Pensamos assim: já sou um crente muito velho, não preciso ir hoje para a igreja. Já sou um cara que tem muitos anos de evangelho, já conheço. Pastor, se preocupe com as pessoas mais novas, porque eu já sei de todas as coisas. E aí você cai no problema da carne é fraca. Porque a carne é fraca. Existe uma coisa maravilhosa que eu quero que você entenda, que o inimigo das nossas almas, ele não pode ler os seus pensamentos. Se você não sabe disso, você está sabendo agora. O inimigo das nossas almas, ele não pode ler a nossa mente. Ele lê os nossos lábios, ele lê as nossas atitudes, e ele consegue fazer um mapeamento sobre aquilo que ele vai agir na nossa vida. É uma IA que existe há milhares de anos, na forma chamada diabo. E ele, não podendo ler os nossos pensamentos, muitos de nós acreditamos que as nossas atitudes não revelam aquilo que realmente nos derruba. Porque ele sabe aquilo que é a tentação de cada pessoa aqui. Ele sabe que algumas pessoas vão cair por causa do dinheiro. Ele sabe que algumas pessoas aqui vão cair por causa de um homem, por causa de uma mulher. Ele sabe que aqui algumas pessoas podem cair por causa da fama. Então, o inimigo das nossas almas, ele sabe o todo momento, e ele é como um leão que ruge. E quando Jesus fala: vigiem e ore para que vocês não caiam em tentação, e essa tentação é uma tentação de quê? Que Jesus está falando para Pedro, Tiago e João. Tentados a quê? A desistir. Eu não sei você, mas eu já pensei em várias vezes a desistir. Desistir da minha vida, desistir do meu ministério, desistir daquilo que Deus tinha para mim, desistir da minha família. E muitas vezes, quando a gente não vigia, a gente não ora, a gente é tentado a desistir. Desistir dos seus estudos, desistir da sua casa, desistir dos seus filhos, desistir do seu casamento. Mas quando eu me torno vigilante, e um homem ou uma mulher de oração, então nada vai me fazer desistir, porque com Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? Amém, meus irmãos? 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua... De novo, gente, lancem sobre ele toda a sua... porque ele cuida de vocês. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Lembra que na semana passada a gente falou sobre que Deus, ele não cumpre nada que ele não prometeu?
Lembra que a gente falou que as pessoas se frustram porque elas começam a criar na mente delas promessas de Deus que Deus não fez? Olha o que Deus nos promete nesse texto: lance sobre Ele toda a sua ansiedade hoje, porque Ele cuida de cada um de vocês aqui na casa nessa noite. Lançar sobre Ele é dizer: Jesus, eu não estou no controle, é o Senhor que está no controle da minha vida. Agora acompanhe comigo, leia comigo Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que está escrito aqui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio de orações e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, como eu posso vencer uma ansiedade? Vigiando e orando e apresentando em ação de graças. Deus, obrigado por essa noite. Senhor, obrigado porque esse domingo está sendo maravilhoso. Senhor, obrigado porque hoje choveu o dia todo, mas as pessoas que estão aqui hoje na casa foram pessoas que realmente lutaram para chegar aqui. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem me dado hoje. Obrigado, Jesus. Aprender a agradecer ao Senhor o tempo todo pelas ricas bênçãos. Sabe de uma coisa? Muita gente vive ansiosa por tudo, porque não ora por nada. Anote isso, tire foto disso, guarde isso no seu coração. Muita gente anda ansiosa por todas as coisas, porque não tem orado por nada. Se você é um homem que não consegue orar pela sua esposa, e eu tenho trabalhado isso muito no Homem ao Máximo, com os homens. Se você é um homem que não consegue colocar a mão na cabeça da sua esposa e orar por ela, que homem você tem sido? Se você é uma mulher que não consegue se tornar uma mulher de Deus e orar na sua casa, orar com seus filhos, orar pelo seu marido, que mulher de Deus você tem sido? Tem muita gente ansiosa com o dia de amanhã, mas ainda não dobrou o joelho para orar pelo dia de amanhã. Tem muita gente querendo que Deus te abençoe com todas as coisas, mas você não parou para agradecer por nada. Você não parou ainda para agradecer por esse momento tão maravilhoso que você tem vivido. E muitas pessoas fazem com que a oração se torne um hábito de pronto-socorro. Você só vai no pronto-socorro quando você está muito doente. Aconteceu uma coisa trágica, você não precisa passar por uma consulta, você tem que ser atendido rápido, é um pronto atendimento, então você corre. E tem muita gente fazendo a vida de oração se tornar um pronto-socorro. Eu oro só no meu momento de desespero. E acompanhe comigo, olha o que Charles Spurgeon ele diz em um dos seus livros: os cuidados são muitos, portanto, que as suas orações sejam igualmente muitas. Se os seus cuidados são muitos, que as suas orações sejam também muitas. Transformem em oração tudo o que for motivo de ansiedade. Então, se eu estou ansioso por isso, eu vou orar por isso. Que as suas preocupações sejam a matéria-prima das suas orações. Sabe o que é isso? Se eu estou preocupado se minha água vai acabar aqui, isso aqui já se tornou minha matéria-prima. Agora eu vou orar para que Deus continue enchendo esse copo com água, para que Deus continue abençoando. Se a minha preocupação é que os investimentos meus acabem, se a minha preocupação é que minha empresa não vá para frente, eu vou tornar isso uma matéria-prima para que eu comece a orar ao ponto que um dia eu não vou estar nem orando mais pela minha empresa, mas eu já vou estar orando pela empresa do próximo. Sabe um hábito que eu tenho meu? É meu, tá? Um hábito meu que eu tenho. Esses dias para trás eu estava indo na Santa Beatriz e tinha um jovem, muito novo, devia ter seus 17 anos, 18 anos, e ele estava com uma mochilinha de iFood, e estava com uma bicicleta muito humilde, né, uma bicicleta que já não estava nas suas melhores condições, e eu estava vendo a alegria dele, ele descendo com a mochila, e aí ele tirando o pacote, entregando para o rapaz, e colocando a mochila, subindo na sua bicicleta de novo, tal, e eu parado no sinaleiro. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa tendo uma atitude muito honesta, de trabalho, e eu vejo que ela às vezes está tendo um momento dela ali de escassez, eu fiz disso uma matéria-prima. Eu parei naquele momento, eu estava no sinaleiro, o sinaleiro ia demorar mais uns 30 segundos para abrir, eu orei, falei: Senhor, abençoe esse jovem, Pai, que um dia ele seja um grande empresário,
mas que acima de tudo o Senhor dê discernimento para que ele possa administrar o dinheiro dele, que o Senhor dê entendimento na vida dele e que o Senhor possa alcançar o coração desse homem. Sabe o que eu faço disso a minha oração? Porque quando eu oro por todos e por tudo, eu torno isso um hábito na minha vida, eu começo a viver no sobrenatural de Deus. E para quem me conhece aqui de perto, sabe que eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu sou autônomo como muitas pessoas aqui. E Deus nunca tem deixado faltar nada. São 15 anos sendo autônomo, são 15 anos Deus abençoando. Tivemos momentos de lutas, tivemos momentos de lutas. Tivemos momento de peleja, tivemos momento de peleja. Mas em todos os momentos, nós sempre soubemos agradecer ao Senhor. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge e procurando a quem possa devorar. Vigiar é manter os olhos abertos. Precisamos de pessoas do nosso lado também para nos ajudar. Assim como um técnico de luta, de boxe, que fica no canto de um ringue passando as instruções. Quando você vê o jogo da Copa, você vê lá o técnico gritando no pé do campo: vamos lá, vamos aqui, vamos ali. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar, porque quem está dormindo não está vivendo. Nós precisamos ser despertados todos os momentos. A solução de Jesus não foi um plano mirabolante. Jesus orou, mas observe como Jesus ele orou. Se você quer paz no meio da ansiedade, você vai ter que orar com honestidade e obediência. Eu quero encerrar minha pregação aqui nesse momento, orar com honestidade e obediência. Acompanhe comigo, Mateus 26, 39, diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita não como eu quero, mas sim como tu queres. O primeiro passo para mudar os sentimentos é ser honesto sobre os seus sentimentos. Sermos totalmente honestos e obedientes. Senhor, não está legal. Olha o que Jesus fez. Senhor, está difícil, eu vou morrer. Senhor, eu vou ser açoitado. Mas contudo, não faça a minha vontade, faça a sua. Muitos de nós estamos querendo ser obedientes, mas não queremos ser honestos, mas não estamos querendo ser obedientes. Lucas capítulo 22, 43 diz: apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia. Por que fortalecia Jesus? Porque ele estava sendo honesto. Nessa noite, quando a gente orar, eu quero que você seja honesto com Deus. Fala para Ele aquilo que você está passando. Não fala aquilo que você quer falar por falar com Deus. Fala aquilo que você está passando. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, não tem problema. Mas fala com Deus com toda honestidade. E o segundo convite final que eu quero fazer para você é: seja obediente. Ore sempre pedindo a Deus: Deus, não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Jesus ele não desistiu no Getsemane. Ele bebeu do cálice que era para ser nosso. Jesus foi na cruz do Calvário no nosso lugar. Jesus se entregou por nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, você que tem passado lutas, eu quero ler esse texto para você. Diz assim: e não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes propiciará um escape para que vocês possam suportar. Eu quero te dizer nessa noite que você tem um escape para a sua ansiedade, você tem um escape para as suas preocupações, e o seu escape é Jesus Cristo. Não importa quantas vezes você caiu, essa noite é a noite de você se levantar e enfrentar aquilo que Deus tem te convocado. Essa é a noite de você transformar a sua vida. João capítulo 16, 33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha o que Jesus está dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Se você está passando por uma aflição hoje, eu quero te dizer
Se você está passando por uma ansiedade, nessa noite eu quero te dizer, Jesus, Ele venceu a ansiedade. Jesus, colocando a sua cruz, Ele abriu um caminho para que você tivesse uma vida de paz. E nessa noite Ele quer tocar o seu coração. Amém? Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!